Olá, bom dia a todos. Meu nome é Vinícius e hoje nós estaremos realizando o webinar de Pergunte ao Especialista. Então, antes de começar, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês estão conseguindo me ouvir, se vocês estão conseguindo ver a tela. E a gente dá sequência aí ao webinar. Então, vocês têm aí dois campos, né, de chat e o QA ali, né, que é para perguntas e respostas. Então, se vocês puderem colocar o feedback ali para mim, para saber se vocês estão recebendo tudo certinho, e a gente já começa. Beleza, estou recebendo aqui que está tudo ok. Deixa eu só adicionar uma outra tela aqui. Beleza. Então, primeiramente, a gente aqui, né, o pessoal da Endisoft, não só eu, todo mundo aqui da Endisoft, gostaria de agradecer a vocês por todo esse suporte que vocês têm dado para a gente, né? Então, confiando na gente, comprando nossos produtos, dando feedback para a gente, isso é extremamente importante para a gente, né? E ali, né, juntos somos mais fortes, então a gente queria agradecer a todos, né, que participaram aí do nosso crescimento, evolução, né, para o nosso sucesso aí. Então são mais de 15 anos, né, de inovação e a gente deve tudo isso a vocês, então a gente queria agradecer a vocês. Bom, e como eu comentei no começo do webinar, né, esse webinar é de Pergunte ao Especialista. Então, vocês vão mandando a pergunta de vocês e eu vou respondendo, né, conforme as perguntas vão chegando aqui para mim. Antes de iniciar aí, né, eu gostaria de comentar que esse webinar está sendo gravado. Então, se você perdeu alguma coisa, né, alguma etapa que eu fiz, então a gente está gravando e esse vídeo, né, esse webinar vai estar disponível no nosso website em alguns dias. Então, segunda, terça-feira, ele já vai estar disponível lá para vocês poderem ver. E só eu consigo falar, né? Então, vocês não conseguem falar, vocês só conseguem me ouvir. E aí a gente consegue se comunicar aí, né, através do chat do QA. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês vão mandar por mim, por esses dois campos. Beleza? Então, por mais que, só queria fazer um lembrete aqui, né? Por mais que vocês estejam vendo só a sua pergunta ali no chat ou no QA, aqui eu consigo ver a pergunta de todo mundo, né? Então, para você pode ser que apareça só a sua pergunta, mas existem várias perguntas aí no chat, né, e no QA. Então, eu vou pedir para que vocês mandem as perguntas no QA, que aí no QA vai aparecer ali a pergunta depois para mim com um e-mail, né? Em caso tenha alguma pergunta que eu deixei passar ou não sabia responder no momento, né? Aí a gente vai mandar um e-mail para vocês respondendo essa pergunta, beleza? Então, se alguém tiver aí alguma pergunta, já pode colocar aí para mim. E aí eu vou tentar responder aqui para vocês. Então, pode digitar ali no QA, né? Bom, então aqui enquanto o pessoal aí vai fazendo a pergunta, eu vou dar umas dicas aí, né, para vocês aí ao longo do webinar. E se for surgindo dúvidas, a gente vai respondendo. Então, o que muita gente me pergunta é sobre a criação de símbolos, né? Como que a gente faz essa criação de símbolos. Então, vamos supor lá que a gente tem no nosso processo, a gente tem lá, por exemplo, 10 motores, 20 motores, né? Então, imagina se a gente fosse fazer lá uma imagem para cada motor, ou um sensor também, e aí a gente tivesse que fazer, para cada motor a gente tivesse que fazer uma configuração, né? Imagina o trabalho que isso não ia dar, a gente ter que fazer
20, né, motores, 20 sensores. Então, o que a gente pode fazer? Então, eu vou fazer aqui algo parecido com um sensor. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, colocar aqui uma borda. Aí, eu vou fazer um efeito de preenchimento aqui, ó, de cima em branco. Vou copiar esse mesmo objeto, vou diminuir ele um pouco aqui, ó. Vamos ver se 61. Vou colocar aqui para alinhar ao centro esses dois. E esse eu vou colocar o efeito de preenchimento ao contrário. Vou copiar essa elipse agora. E aí nessa elipse eu vou colocar o efeito de cor. Então vai controlar ali se ele vai estar ligado ou desligado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui na cor branca, por exemplo. Vou vir em gráficos e vou adicionar animação de cor. Então vou selecionar ele aqui, venho aqui e seleciono cor. E aí, se a gente estivesse configurando um objeto normal da tela, a gente simplesmente viria aqui e ia colocar aqui, por exemplo, minha tag sensor 1. Então, essa tag não existe, né? Uma aplicação nova. Vou criar essa tag aqui do tipo booleana. E aí, se fosse simplesmente um objeto, eu vinha aqui e colocaria sensor 1. Juntaria aqui, então deixa eu diminuir um pouquinho mais. Então, vou juntar aqui, ó, alinhar ao centro e alinhar ao centro novamente. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ligar uma coisa aqui. E5 e esse. Então, vamos ver como é que vai ficar melhor. Beleza, deixa eu diminuir um pouco esse agora. Alinhar ao centro aqui e alinhar ao centro novamente. Então, aqui na verdade, eu vou tirar a borda. Tirar a borda. E a gente tem aqui, ó, como parecendo um sensorzinho. Então, se eu viesse aqui e salvasse isso, então eu vou salvar aqui minha tela. Então ela vai ser a minha tela minha. Vou definir ela aqui como inicial. E aí eu vou colocar aqui um botão para alterar o valor dessa minha tag de sensor 1. Só para a gente poder aí ver como é que funciona, né? Então eu vou vir aqui, tag toggle e sensor 1. Então aqui, esse é o meu sensor 1. E aqui eu vou mostrar a cor desse meu, o valor desse meu sensor 1. Então eu vou salvar isso daqui e executar. Então aqui, ó, como vocês podem ver, meu sensor 1 está em 0 e ele mostra aqui em vermelho. Quando eu jogar para 1, ele vai mostrar aqui verde, né? Então deixa eu só fazer o seguinte aqui, vou diminuir um pouquinho mais. Vou colocar ele no centro. E na animação de cor eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar um efeito de preenchimento a partir do centro. E para isso daqui eu vou fazer a mesma coisa para ficar mais com cara de sensor aí, né? Ó. Então a gente liga e desliga.
Então, beleza. Aqui eu peguei e criei isso daqui, ele é um objeto na tela. E aí vamos supor que eu tenho vários sensores aí no meu projeto, né? Então eu tenho que configurar 20 desses sensores. Você imagina ter que ficar copiando e colando esses sensores aqui, né? E aí, a gente ia ter que ir lá e alterar um por um em cada objeto. Então o que a gente faz? A gente pega e cria isso daqui como sendo um linked symbol, um símbolo. Então o que a gente faz? A gente seleciona tudo que vai fazer parte do nosso símbolo, então no caso aqui só o sensor. Aí eu clico com o direito e dou um criar linked symbol. A primeira coisa que ele vai fazer é me perguntar um nome, então eu vou colocar aqui que vai ser o meu sensor. E vou dar um salvar. Só que o que aconteceu? Quando eu criei esse objeto aqui, lá nas propriedades dele, né, daqui da cor, eu coloquei direto a minha tag. Então, se eu inserir esse símbolo de novo, o que vai acontecer? Ele vai estar com a minha tag 1, de sensor 1. Então, aqui, ó, você pode ver, eu altero o sensor 1, ele altera os dois. Por quê? Porque a configuração desse objeto está atrelada a uma tag. E aí, quando a gente cria o símbolo, a gente trabalha com a opção de propriedade. Então, o que é essa opção de propriedade? Eu vou vir aqui, ó, vou clicar com o direito no meu símbolo e vou dar um editar. Quando der um editar, ele vai vir aqui e abrir a aba do meu símbolo. E aí, o que a gente tem o costume de fazer? Ao invés de declarar aqui, né, direto a minha tag, a gente cria as propriedades. Então, como que funciona essas propriedades? A gente vai vir aqui, ó, a gente coloca aqui o cerquilha, né, ali o jogo da velha, o hashtag, que a gente quer. Então, sensor tag cor, por exemplo, e 2 pontos. Então, a gente coloca ali cerquilha, o nome da propriedade que a gente vai querer para esse símbolo e os 2 pontos no final. E aí, se a gente quiser, a gente pode colocar um valor padrão, ou seja, quando a gente inserir esse símbolo, ele já vai vir ali com uma tag pré-configurada, ou então eu posso deixar em branco e ele vai mostrar em branco ali a propriedade na hora que eu inserir esse símbolo. Então, eu vou vir aqui, ó, vou dar poderia dar um agrupar ou não, né? Vou deixar aqui no cantinho, vou salvar esse símbolo, salvar aqui. Aqui ele me dá uma mensagem, né, dizendo que não vai ter efeito essa mudança até que eu salve a tela, que esses símbolos estão configurados. Então, eu configurei aqui. Eu preciso salvar essa tela de novo para confirmar aí a alteração. E aí, se eu abrir esse símbolo agora, ó, eu tenho lá a propriedade que eu criei, sensor tag cor. E aqui no valor eu tenho a tag, né, que vai controlar esse objeto. Então, quando eu insiro uma tag aqui, ele vai inserir lá onde eu tenho a minha propriedade. E aí, no caso, como eu não coloquei nenhum valor padrão ali, né, então depois daqueles 2 pontos, se eu coloco um valor, ele aparece aqui na frente. Mas aí, né, como eu deixei em branco, ele trouxe em branco aqui. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e colocar a minha tag sensor 1 e dar um salvar. E aí, se eu for lá no meu, na execução, eu vou ver que ele está funcionando da mesma maneira. E se eu quiser configurar para o sensor 2, por exemplo, então eu vou vir aqui, ó, copiei esse objeto, aí eu venho aqui, ó, e coloco o sensor 2. Então, essa tag não existe, eu vou criar novamente, então do tipo booleana. Configurei minha tag sensor 2. E aí aqui no meu botão, ó, eu vou mudar para ele fazer o tag do sensor 2. E ele vai mostrar a informação do sensor 2 também. Então eu vou salvar aqui. E agora, se a gente observar, ó, então o sensor 1 está aqui. Então eu controlo o sensor 1. E aqui eu controlo o sensor 2. Então, o que eu fiz? Eu criei um único símbolo, que é o meu símbolo aqui, ó, de sensor. Em
inseri ele várias vezes na tela, e aí cada vez que eu inseri esse objeto, eu configurei uma tag qualquer. E aí lembra que eu falei também, né, que quando a gente trabalha com um símbolo, a gente trabalha com a opção lá de propriedade, etc. E se a gente precisar fazer uma alteração, essa alteração vai ser feita para todos os símbolos. Então, por mais que eu tenha configurado 10 símbolos, se eu fizer uma alteração no objeto aqui de símbolo mesmo, essa alteração já vai ser feita, né, para todos os objetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou clicar com o direito e editar esse símbolo. E aí vamos supor que eu quero mostrar embaixo aqui desse símbolo uma informação sobre qual sensor que é, né? Então eu vou vir aqui, vou inserir um retângulo. Deixa eu alinhar ele aqui no centro. Vou colocar aqui preto. Sólido. Vou colocar um prata aqui. E eu quero colocar aqui, por exemplo, o número do sensor. Então, sensor, 2 pontos, e quero mostrar qual sensor que é. Então, posso vir aqui, crio uma outra propriedade. Então, por exemplo, o ID desse sensor. Aí vou colocar aqui por default que é o ID1. E vou dar um OK. Então, essa alteração aqui, ó, que eu estou fazendo, se eu fosse fazer direto na tela, né, sem ser por símbolo, o que eu ia ter que fazer com essa informação que eu adicionei aqui? Eu ia ter que pegar esse retângulo e copiar para todos os símbolos que eu tenho configurado no meu projeto. Mas quando eu tenho um símbolo, ó, o que acontece? A partir do momento que eu fiz a alteração no símbolo, ele já altera para todos os símbolos que eu tenho na minha tela. Então você vê aqui, né, que eu alterei no objeto de símbolo, e aí todos os símbolos que eu tinha configurado já teve essa alteração. E se eu tentar vir aqui e adicionar um outro símbolo, ele já vem com essa alteração que eu tinha feito anteriormente. E aí basta eu vir aqui, ó, então o ID desse sensor 1 vai ser 1 mesmo. Vamos supor aqui que esse é o sensor 2, então o ID dele vai ser 2. Então muda aqui, ó, para 2. Aí eu venho aqui, posso dar um salvar na minha tela. E aí, se eu for lá no modo de execução, ó, então eu tenho lá o sensor 1, sensor 2, sensor, e aí a quantidade de sensores que eu colocar na minha tela. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre símbolo ou sobre qualquer outra informação que vocês queiram? Vocês podem digitar no chat, no perguntas e respostas ali, sem problema nenhum. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguém já falou alguma coisa. Tá, aqui tem uma pergunta, então me perguntaram se nos símbolos, tem como inserir no símbolo para eu poder controlar, por exemplo, o bit, né, de uma tag. Então o que eu vou fazer? Vamos supor que ao invés de eu ter uma tag booleana, eu tenho uma tag que eu controlo o bit, por exemplo. Então eu quero controlar o bit de uma tag dentro das propriedades. Então vamos supor que as nossas tags elas são do tipo inteiras. Então vou mudar elas aqui para tipo inteira. Então mudei aqui minhas tags para inteira, né? E aí aqui no sensor, ao invés de eu querer controlar, então aqui nas minhas cores, ao invés de eu querer controlar ali direto uma tag booleana, eu quero analisar o bit 1 das minhas tags, por exemplo. Então vamos supor que o bit 1, o bit 0
das minhas tags são os bits aí que controlam a animação do sensor. Então, o que eu vou ter que fazer? Nesse caso, no valor padrão aqui, né, ou seja, o que vem depois aqui dos 2 pontos, eu vou ter que inserir uma tag. Então, vou pôr a minha tag aqui, ó, sensor 1. E aí a gente tem uma propriedade que se chama bits, né? Então, eu vou abrir aqui um help para vocês, para mostrar isso daí. Então, se eu for aqui, ó, em properties, deixa eu achar aqui. Então, aqui a gente tem isso daqui é do objeto. Então, aqui lista de propriedades das tags. Então, se a gente der uma olhada aqui no nosso help, a gente tem várias propriedades das tags. Então, aqui o nome, o tamanho, descrição, qualidade. E se a gente olhar aqui, ó, a gente tem uma propriedade que se chama bit. Então, eu tenho aqui, ó, o valor, né, de 0 a 1, então o bit 01, de qualquer um dos 32 bits, né? Então, só lembrando que ele vai do B0, que é o primeiro bit, até o B31 de uma tag inteira. E aí, como que a gente faz para acessar essas propriedades? Deixa eu ver se ele mostra aqui no help, senão eu mostro para vocês aqui. Então, se a gente quiser... ele mostra aqui sim. Então, se a gente quiser acessar uma propriedade, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que colocar o nome da tag, e aí a gente coloca aqui nesse símbolo de menor aqui, e aí o maior que, né, como se fosse uma seta para a direita, e o nome da propriedade que a gente quer. Então, se eu colocar aqui, ó, vou vir aqui no Database Spy, se eu colocar minha tag sensor 1, ela tem aqui o valor de 0. E aí vamos supor que eu quero saber a informação dos bits. Então, eu coloco ali como se fosse uma setinha para a direita, e aí B0. Quero saber o B1 também. Então, vem aqui, B1. Opa, na verdade a minha tag se chama sensor 1, né? Então, aqui sensor 1, B0, B1 e etc. Então, conforme eu vou mudando o valor da minha tag, eu vou mudando o valor que eu tenho nos bits. Então, conforme aqui, então, o sensor 1 está em 1, se ele estiver em 2, se ele estiver em 3, ele vai mudando aí, né, o valor dos bits. E aí vamos supor que o B0 da minha tag é a tag que controla a animação aqui do sensor ligado ou desligado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar isso daqui e colocar no meu símbolo, ó. Então, ao invés de eu colocar só a minha tag, B0. E aí eu vou salvar isso daqui. Aí vem aqui na minha tela e salvo para salvar as alterações. Então aqui, ó, se a gente observar na minha tag, eu continuo ali com a informação de sensor 1. Tá vendo? Eu não tenho informação do traço B0. Por quê? Porque essa informação ele fica dentro da propriedade do símbolo. Então toda tag que eu inserir lá no meu símbolo, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar o B0. Então se a gente observar aqui, ó, se eu jogar minha tag aqui, vamos lá, vou jogar o meu B0 para 0. Opa, peraí. Aí ele pegou e mudou aqui para 0. Se eu jogar o meu B0 para 1, então ele veio e mudou aqui para 1. Então agora, ao invés de eu estar analisando direto uma tag, eu estou analisando ali o bit, né, dela, isso dentro do símbolo. E aí, como eu configurei dentro do símbolo, na hora de eu inserir as propriedades ali do Insoft, eu não preciso ficar configurando o B0. Eu configuro direto o nome da tag e
e aí ele já faz esse processo de acessar, né, o B0 automaticamente ali pelas propriedades do sim. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Pode colocar ali no chat, na perguntas e respostas. Dá uma olhada aqui se alguém já falou mais alguma coisa. Tá, aqui estão me perguntando sobre onde que fica a configuração para salvar os alarmes. Porque a gente tem o nosso formato proprietário, né? E estão me perguntando aqui como que a gente salva essas informações no banco de dados. Então, primeiro eu gostaria de mostrar aqui, né, que para o trend, aqui, né, se a gente vier aqui em tendências, ele já tem a própria configuração aqui do histórico, né, na própria planilha. Então, se eu quero salvar em proprietário, se eu quero salvar em banco de dados, né, ele abre a configuração. Só que se a gente inserir uma planilha de alarme, eu não tenho nenhuma configuração de banco de dados aqui, né? Então aqui, por mais que eu clique no avançado, eu não tenho nenhuma. Então, vou vir aqui, inserir. Qual o número do sensor que eu tenho.
para a gente poder trabalhar aí com as telas, né? Abrir essas telas simultaneamente. Beleza? Aqui me falaram que no mnemônico, né? Aqui no sensor, como a gente tinha visto, a gente está trabalhando com o bit, né? O bit 0. E na pop-up aqui eu simplesmente criei sem a tag, né? Então, só para colocar aqui igual lá. Então aqui, se a gente quiser trabalhar com bit, é a mesma coisa. A gente vai ter que pôr uma tag e relacionar o bit. Então vem aqui, sensor 1 traço B0, né? No caso, traço maior que B0. E aí o que vai acontecer? Quando eu for passar as propriedades, eu não preciso passar aqui no meu comando. Eu não preciso vir aqui e passar sensor 1 traço B0. Passo sensor 1 e aí dentro lá da pop-up, como eu já tenho essa configuração de B0, o Insoft já faz isso automático, né? Ele já acessa esse bit 0 sem precisar que a gente configure. Então eu vou abrir aqui, ó, e aí eu também acesso o B0 através da pop-up sem problema nenhum. Beleza? Então, essa é a opção aí que a gente tem, né? Uma das opções de abrir as várias pop-ups, né? Para diferentes aí, diferentes objetos aí que a gente tem na tela, né? Então, uma das opções que a gente tem é usar o mnemônico. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? No chat, no QA, se alguém quiser digitar aí. Bom, aparentemente aqui não tem mais nenhuma pergunta. Bom, a gente já teve aí 40 minutos de webinar, né? Como ninguém tem mais nenhuma pergunta. Eu vou colocar aqui como contatar a Insoft. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode pôr, sem problema nenhum. Então, como vocês podem entrar em contato com a Insoft aí? Beleza, então como vocês podem entrar em contato aí com a Insoft? Então aqui no Brasil, a gente tem ali para informações sobre licença, né, treinamento, qualquer coisa. Você pode entrar ali no info@indosoft.com.br e aí você pode mandar suas perguntas para lá. Para o suporte, mesmo aqui no Brasil, a gente tem o suporte@insoft.com, então é em inglês mesmo ali, né? suporte@insoft.com. E a gente tem ali o nosso site, que é o www.insoft.com.br. E aí no nosso website, você pode entrar em contato com o pessoal do suporte através do chat. Então, se você entrar no nosso site, vai ter... Deixa eu abrir para vocês. Então, aqui a gente tem esse online. Então, você vai clicar aqui e ele vai abrir um chat, né? Se você quiser acessar aí o suporte através do nosso site, se você achar melhor, você pode clicar aqui. Se você tiver alguma pergunta aí, né, alguma dificuldade para configuração, a gente tem uns vídeos de treinamento online. Então você pode vir aqui em suporte, vídeo, a gente tem os webinários gravados aqui e a gente tem os vídeos de treinamento online. Então a gente tem vários vídeos aí sobre diversas configurações. Se vocês quiserem depois dar uma olhada aqui, é bem interessante esses vídeos aí que a gente tem. E para entrar em contato através do telefone, tanto para informação, quanto de licença, né, quanto para suporte, a gente tem o nosso telefone aqui, que é o 11 3293 9139, né? Então, se você quiser entrar em contato aí para saber informações de licença ou tiver alguma dúvida, suporte, você pode entrar através desse número aqui. Beleza?
Então, eu agradeço a participação de todos aí, a todos que mandaram perguntas aí, né? Então, fiquem sempre atentos aí no nosso website, porque a gente realiza o webinar aí uma vez por mês. Então, para vocês ficarem de olho. Então, muito obrigado a todos e tenham um bom dia.